Na terra moldada pelas mãos de Oxalá, em Ifé, orixás e humanos viviam lado a lado, partilhando trabalho e destino. Caçavam, plantavam, lutavam contra a terra bruta usando ferramentas frágeis, esculpidas em madeira, pedra ou metal fraco. Cada colheita exigia suor, cada batalha, um esforço imenso. O povo crescia, a comida se tornava escassa e o solo clamava por mais braços que o cultivassem. Os orixás reuniram-se, buscando uma solução. Era preciso expandir os campos, derrubar as árvores, preparar a terra para novos frutos. Um a um, os orixás tentaram. Cada um mediu sua força contra a mata, mas nenhum conseguiu domá-la. Somente Ogum, silencioso até então, guardava um segredo forjado em chamas. Quando todos já haviam falhado, Ogum ergueu seu facão de ferro e entrou na floresta. Com golpes firmes e certeiros, abriu caminho, derrubando árvores como se fossem ramos secos. Os orixás, espantados, perguntaram-lhe: "De que é feito esse facão tão forte?" E Ogum respondeu: "É ferro, o dom que recebi de Orumilá." A inveja cresceu entre os orixás, pois o ferro não apenas revolvia a terra, mas também fortalecia os caçadores, dava poder aos guerreiros, tornava a guerra uma arte mortal. Por muito tempo insistiram, tentando arrancar de Ogum o segredo da forja, mas ele, firme como o próprio metal, manteve-se em silêncio, até que, em troca de seu conhecimento, ofereceram-lhe o trono. Ogum aceitou, e aos humanos também ensinou, até que toda lança fosse de ferro, toda enxada forjada no fogo. Mas Ogum não nasceu para governar. Era um caçador, um guerreiro sem amarras. Certa vez partiu para a mata em longa caçada e, ao voltar, trazia nos ombros o peso dos dias difíceis. Barba crescida, roupas rasgadas, o corpo coberto de poeira e sangue seco. Os orixás, que antes o reverenciavam, agora desviavam os olhos envergonhados. Não queriam um rei que voltasse da mata como um selvagem. E assim, o destituíram do trono, negando-lhe o poder que um dia lhe imploraram. Ogum sentiu o golpe mais duro que qualquer lâmina. Rejeitado, desprezado, percebeu que nunca havia sido um deles. Então banhou-se, vestiu-se com folhas de palmeira desfiadas, empunhou suas armas e partiu sem olhar para trás. No distante Iré, encontrou repouso. Sob a sombra sagrada da árvore de Acocô, ergueu seu lar, longe dos que o traíram, perto do ferro que sempre o guiou. Mas os homens não esqueceram. Todo dezembro, o nome de Ogum ressoa no vento, nos cânticos, nos tambores que ecoam em sua homenagem. Caçadores, guerreiros, ferreiros e trabalhadores oferecem-lhe sacrifícios, honrando aquele que lhes deu o fogo e a lâmina, aquele que fez do ferro sua eterna morada. Ogum nunca deixou de ser rei. Porque onde houver aço forjado e batalha travada, ali estará Ogum, o Senhor do Ferro, para toda a eternidade. Nos tempos em que Odudua reinava soberano sobre Ifé, confiou ao seu filho Ogum a missão de expandir seu império. E Ogum, com sua lâmina incansável, marchou em guerra. Cidades tombaram sob sua fúria, muralhas desmoronaram ao seu comando, e para Ifé ele trouxe escravos, riquezas, glória e poder. Mas havia um reino que o desprezava. Um povo que nutria contra ele ódio profundo. Iré. Sem hesitar, Ogum ergueu sua espada contra aquela cidade. E como um vendaval impiedoso, arrasou suas casas, reduziu seus templos a cinzas, e por fim, tomou a vida de seu rei. A cabeça coroada foi decepada, sangue real manchava a lâmina do guerreiro. Ogum, triunfante, guardou o troféu em um saco, destinado a Odudua, como prova de sua vitória. Mas nos salões de Ifé, os conselheiros do velho rei sussurraram dúvidas ao seu ouvido. Disseram que Ogum não trazia um presente, mas um presságio de morte. Diziam que nenhum rei deveria contemplar a cabeça de outro rei, que aquele gesto era um desafio, um desejo oculto de usurpar o trono. Odudua, temendo o destino que os deuses teciam, ordenou que mensageiros fossem ao encontro de Ogum, antes que ele cruzasse os portões de Ifé. Ali, diante da poeira levantada pelo exército vitorioso, explicaram-lhe o perigo, o tabu que ele desconhecia. E Ogum, respeitando as palavras de seu pai, entregou a cabeça do rei de Iré aos emissários, deixando que a tormenta se dissipasse antes de alcançar o palácio. A paz foi restaurada, o temor dissipado. E Odudua, grato ao filho que tanto lhe servira, decidiu honrá-lo com uma dádiva grandiosa. Fez de Ogum senhor de Iré, rei sobre as terras que ele próprio havia conquistado, dono das riquezas e dos prisioneiros que sua espada lhe rendera. Assim, Ogum tornou-se Oniré, o rei de Iré, governando sob a sombra do ferro, com a força da guerra gravada em sua alma. Ogum, filho valente de Odudua, foi forjado no calor da batalha, moldado pelo ferro e pelo fogo. Por onde passava deixava marcas de vitória, levando ao reino de seu pai os espólios da guerra.
Amante da liberdade, destemido no combate, era também senhor de paixões ardentes. Seu coração inquieto encontrou amor nos braços de Yansan, Okshun e Oba, as 3 esposas de seu maior rival, Xangô. Mas Ogum não pertencia a ninguém, nem ao trono, nem ao amor. Seguiu conquistando e em sua jornada tomou para si a coroa de Ire, um reino formado por 7 aldeias, onde foi aclamado como Onire, o rei de Ire. Governou com pulso firme, mas sem apego, deixando a coroa para seu próprio filho. Era Ogum al-Akoro, o rei que usava a coroa sem franjas, o guerreiro incansável, aquele que nunca parava. Certo dia, depois de longas batalhas, Ogum retornou a Ire, faminto e exausto. Mas encontrou sua cidade mergulhada no silêncio. Um ritual sagrado estava em andamento. E a tradição exigia que ninguém falasse, que ninguém sequer trocasse olhares. Ogum pediu água, mas ninguém respondeu. Chamou por seu povo, mas nenhum som foi ouvido. Esperou ser acolhido como herói, mas apenas o vazio lhe respondeu. Sentiu-se esquecido, rejeitado, humilhado. Seu sangue ferveu, sua fúria se ergueu como uma tempestade. Com sua espada em punho, lançou-se contra a cidade. Seus próprios súditos tombaram diante dele, cabeças rolavam, sangue tingia as ruas de Ire. Era a vingança de um rei traído, um rei que não reconhecia mais seu próprio povo. Quando o ritual terminou e o silêncio foi rompido, seu filho e os sobreviventes vieram ao seu encontro. Traziam oferendas, saudavam-no com cânticos, banharam-no, vestiram-no com trajes nobres, buscando aplacar sua ira. Mas era tarde. Ogum contemplou as ruas vazias, os corpos que ele próprio derrubara, e sentiu o peso de seu erro. A vergonha o consumiu. O arrependimento queimou sua alma como brasa viva. Não podia mais ser rei. Não podia mais ser homem. Em tormento, castigou-se dia e noite, até que não restasse em si mais nada além da dor. E no último ato, cravou sua espada no solo, e a terra se abriu para recebê-lo. Ogum desapareceu, tragado pelo chão, deixando para trás o mundo dos homens. Subiu ao Orun, o céu dos deuses, onde não mais seria rei, mas se tornaria eterno. Ogum não era mais apenas um guerreiro. Agora era um orixá, o senhor do ferro para sempre. Oxaguian, o rei de Ejigbo, grande entre os grandes, o Elejigbo, foi aquele que ensinou seu povo a saborear o inhame com mais prazer. Inventou o pilão, fez do alimento um banquete, e toda a terra de Ejigbo adotou sua paixão. Dia após dia, pilavam inhames, comiam sem cessar, mas esqueciam-se de plantar. E assim a fome se abateu sobre o povo de Oxalá, como uma sombra que espreita ao cair da noite. Em busca de respostas, Oxaguian consultou Essu, aquele que abre caminhos, senhor dos encruzilhamentos. Essu falou, sacrifícios deves fazer e aos pés de Ogum deves ir. Somente ele, o ferreiro dos deuses, poderá livrar teu povo da miséria. Ogum, que então habitava as terras de Ijexá, ouviu o pedido do rei e aceitou o desafio. Tragam oferendas, disse ele, e eu lhes darei a solução. Na chama ardente de sua forja, Ogum moldou o futuro. Com mãos firmes e sábias, criou a enxada e o enxadão, a foice e a pá. Fez o arado que corta a terra e o rastelo que a afaga. E entregou tudo ao Oxaguian, dizendo, leva essas ferramentas ao teu povo, Elejigbo. Com elas, plantarão sem dor, colherão sem sofrimento. O solo se dobrará ao ferro e nunca mais haverá fome em tua terra. Assim foi feito. O inhame voltou a brotar forte e farto. Os campos floresceram e a miséria foi vencida. Em gratidão, Ejigbo celebrou Ogum, ergueu banquetes em sua honra. Serviram-lhe inhames dourados, cachorros sacrificados, caracóis, feijão preto banhado em azeite de dendê e cebolas. Ogum, com seu semblante severo, falou ao Oxaguian, na casa de teu pai, todos se vestem de branco. Por isso também assim me visto para receber as oferendas que me dedicam. E o povo cantou seu nome, louvando sua dádiva. Ogum, Ogunjá, o que se alimenta da força dos guerreiros, a ti rendemos nossas preces. Oxaguian, tomado pelo respeito e pela admiração, fez um pedido ao Ogum. Deixa-me levar um pedaço de teu abadá azul, para que eu o use junto ao meu axofunfun, minha roupa branca, e nunca nos esqueçamos de tua grandeza. E assim, de Ejigbo até as terras de Ijexá, ecoaram cânticos e danças, em louvor a Ogum, o senhor do ferro, aquele que abriu os caminhos da abundância e selou para sempre seu laço com Oxaguian. Ogum vivia ao lado de Yansan, a tempestade em forma de mulher, a dona dos ventos e raios. Um dia, seu irmão Xangô veio visitá-lo. Ao entrar na casa de Ogum, seus olhos pousaram sobre Yansan e seu peito ardeu em desejo. A beleza dela era fogo que queimava sua alma, um encanto que não podia esquecer. Xangô voltou para casa perturbado, tomado pelo desejo, incapaz de pensar em outra coisa. Queria Yansan para si, a qualquer custo.
Astuto, voltou à casa de Ogum, fingindo-se doente. Dizia-se fraco, sem apetite, como se só um alimento especial pudesse curá-lo. Ogum, sem desconfiar das intenções do irmão, pediu que Yansan preparasse o prato que ele mais gostava, o amalá, um manjar digno de reis, que certamente traria forças a Xangô. Yansan, sem hesitar, preparou o prato com esmero, mas antes que Xangô comesse, ele fez um pedido. Acrescente este pó, mas não prove da comida. O tom misterioso aguçou a curiosidade de Yansan, mas ela obedeceu. Xangô devorou o amalá com prazer, saciando sua fome, enquanto um sorriso secreto brotava em seus lábios. Mas a curiosidade é chama que não se apaga. No dia seguinte, sem resistir, Yansan refez a receita e, sem que ninguém visse, levou à boca uma pequena porção. Nada aconteceu. Intrigada, contou a Xangô que, com um brilho ardiloso nos olhos, entregou-lhe o pó para acrescentasse à comida. E foi então que a magia se revelou. Ao provar do amalá enfeitiçado, um calor febril tomou seu corpo e de sua boca saíram labaredas, como se um trovão habitasse dentro dela. Quando Ogum viu sua mulher cuspindo fogo, sentiu-se traído, ultrajado. A mulher que compartilhava seu leito agora carregava o dom de Xangô. Furioso, repudiou Yansan, entregando ao próprio irmão. Mas Xangô, fingindo-se honrado, recusou a oferta de imediato, jogando sobre Ogum o peso da decisão. Ogum, no entanto, não aceitou recusa. Insistiu, exigiu que Xangô a levasse. E Xangô, satisfeita em seu jogo ardiloso, sorriu, tomou Yansan pela mão e a levou para seu palácio, feliz com sua conquista. Ogum nunca foi apenas um guerreiro. Nunca foi apenas um rei. Ele é força, é ferro, é o caminho aberto na mata fechada. Seu nome ecoa no tilintar das lâminas, no suor dos que labutam, no fogo que molda o destino. Mesmo quando rejeitado, mesmo quando traído, Ogum seguiu adiante, pois sua essência não pertence a tronos, mas ao movimento. E assim, de batalha em batalha, de renúncia em renúncia, ele se fez eterno. Se estas histórias tocaram seu coração, deixe seu like e inscreva-se no canal. Há mais lendas esperando por você e um novo vídeo já está na tela, pronto para ser visto. Axé e até a próxima jornada.